Vamos falar do campeonato mais importante que acontece hoje? Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí quartas de final da Copa do Brasil. Acontece hoje os primeiros jogos, acho que vai ficar só um para amanhã. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, além de Liga dos Campeões, Conferência League, Liga Europa e também Copa da Alemanha. Temos ainda um jogo pela Copa da Inglaterra e também pela La Liga. São esses os jogos de hoje. Ontem não tivemos muitos jogos, mas tivemos jogos bem legais e importantes com reviravoltas. E quando tem reviravolta, você gosta, né? E nós vamos trazer nesse vídeo tudo isso e muito mais. Fica conosco aí até o final do vídeo. Se você gostar no finalzinho, já se inscreve e compartilha com seus amigos aí o canal do Guerreiro, beleza? Vamos na tela então para você, já trazendo aí com os dois pés na porta. Copa do Brasil é jogo, é hoje, né? Então tá aí na sua tela. Atlético Mineiro e Cruzeiro, clássico do Pão de Queijo, acontece às 19h30. Teremos ainda, ó, Guerreiro, Atlético Paranaense e Corinthians, 21h30. Vai terminar lá para depois da meia-noite, né? Dependendo do que aconteça na partida. E também teremos Vasco e Botafogo no mesmo horário. Amanhã tem Bahia e Fluminense. Esses são os 8 times classificados aí nas quartas de finais. E só vai passar quatro aí para as semifinais. Quem que você acha que vai estar entre os quatro melhores aí do campeonato da Copa do Brasil, né? Quem que você acha? Coloca aqui nos comentários, beleza? Só lembrando aqui, guerreiro, que não temos nem brasileiro, nem argentino, nem MLS, né? E lembrando que no dia 4 agora nós temos data FIFA, né? Tivemos a convocação aí do Carlo Ancelotti. O que que você achou? Neymar e Vinícius Júnior fora, né? O que que você achou dessa convocação? Claro que o Ancelotti ele tá testando aí a galera, né? Tá colocando aí novos jogadores que estão jogando bem em campo. Tivemos, por exemplo, 9 novidades, né? Ficou até combinou, 9 novidades, né? Ali na convocação de Carlo Ancelotti, a gente vai repercutir isso daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, tá trazida aqui a Copa do Brasil. Vamos ver se tem alguma coisa a respeito de Série B, porque na Série B geralmente não para, né? Mas parece que só volta aí na sexta-feira por causa da data FIFA, né? Embora não tenha nenhum jogador da Série B convocado. Tá aqui, né? Hoje é quarta-feira, amanhã, então, quinta-feira, já tem Série B, né? Tem Remo e Criciúma, e na sexta-feira tem Operário e Curitiba. O Coxa precisa vencer para continuar acompanhando aqui o Goiás, que joga no sábado, né? Vamos ver como é que vai ficar a história da Série B, que tá ficando emocionante, né? Tô meio gripado ainda, guerreiro, mas dá para trazer aí o vídeo para você, viu? Aqui e acolá você vai escutar um barulhinho estranho, normal de quem está gripado. Então, nessa parte aqui dos campeonatos nacionais, é só isso, né? Lembrando que o Paulista Feminino é dia 3 e dia 31, domingão, tem o segundo jogo aí da semifinal entre as equipes do Cruzeiro e Palmeiras e Corinthians e São Paulo. O Cruzeiro venceu por 2-1, né? Vou trazer aqui para você o primeiro jogo na casa do Palmeiras. 3-1 foi o resultado do primeiro jogo. E o Corinthians venceu o São Paulo também na casa do São Paulo, 2-0. Então as duas equipes estão com vontade, tá com vantagem, né, de 2 gols aí, o Cruzeiro e o Corinthians. Vamos ver aí se a equipe do Palmeiras e a do São Paulo vai conseguir reagir. Eu acho pouco provável, vai ser nesse domingão, 10h30 da manhã. Tranquilo, guerreiro. Vamos falar aqui sobre, ó, eliminatórias para a Copa, né? Vamos ver o que que tem aí nessa quinta-feira, dia 4, né? Quinta-feira, dia 4 tem jogos das seleções aí. O Brasil vai pegar o Chile, né? E aí tivemos a convocação do Carlo Ancelotti. Vai ser na quinta-feira mesmo, Brasil e Chile. Teremos ainda na quinta-feira Argentina e Venezuela. Temos Paraguai e Equador, Colômbia e Bolívia, Uruguai e Peru
Esses são os jogos aí. O Brasil já está classificado, está na quarta colocação, na terceira, na verdade, né? E tem o Uruguai na quarta e o Paraguai na quinta. Como são seis que se classifica, o 18º aí ainda tem um pouco de chance, porque tem dois jogos, mas não pode acompanhar o Brasil aí, então o Brasil já está classificado. Tranquilão, guerreiro, vamos aqui, ó, de convocação de Carlo Ancelotti, vamos ver o que que você diz dessa convocação. Tá aqui então, tá aqui o homem falando, né? Na coletiva, os goleiros convocados, né? Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians, né? O que é que você achou aí dos goleirões convocados, né? Você concorda aí com o Neneca, né? Ou Hugo Souza? Eu gostei, né, da convocação. Ainda os defensores, né? Ou seja, os zagueiros, Alexandre Ribeiro do Lille, né? Alexandre do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos do Zenit, né? Fabrício Bruno do Cruzeiro, interessante esse nome aqui, né? E Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Wanderson do Mônaco. A gente observa aí dois jogadores do Mônaco, né? Jogador de defesa, né? E fechando aqui, o Wesley da Roma são os defensores, né? Meio-campista convocado, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United. A gente sabe que o Ancelotti gosta do Casemiro, né? Então convocou ele novamente. Jo, Joelinton, né, do Newcastle, outro jogador do Newcastle aqui, né? E Lucas Paquetá do West Ham, né? Depois que o Lucas Paquetá foi inocentado, o Ancelotti aí teve a confiança, né, de convocá-lo, né? Ele foi inocentado na questão dos jogos de aposta ali, né? E está colaborando com os jogos de aposta, foi provado que não estava, né? Então está inocente aí na parada. Aí tem os atacantes aqui, ó. Estevão, Chelsea, né? Ex-Palmeiras aqui, o Estevão. Gabriel Martinelli, Arsenal. João Pedro do Chelsea, né? Aquele mesmo lá que fez show no Mundial, né? Eliminando equipes brasileiras, né? Caio Jorge do Cruzeiro, é a novidade aqui, também entre os atacantes. Luiz Henrique do Zenit, né? Também mais um jogador do Zenit aqui. Matheus Cunha do Manchester United, outro jogador do Manchester, além do Casemiro. E temos aí o Rafinha do Barcelona e Richarlison do Tottenham. São os atacantes. Aí você sentiu falta aí de Neymar, sentiu falta aí de Vini Júnior, né? São jogadores excelentes aí, mas o Ancelotti está testando aí aquela galera que está jogando em alto nível, né? Não que o Vini Júnior não esteja, né? Mas ele quer testar aí, então acabou sobrando aí a desconvocação do Vini Júnior. O que que você achou? Concorda, discorda? Coloca aqui, ó, nos comentários que eu gostaria de reagir ao seu comentário, beleza? Vamos falar aqui também sobre a Liga dos Campeões. Ontem tivemos jogos, hoje teremos mais jogos ainda, né? Teremos jogos da Liga, dos Campeões, da Conferência Liga e da Liga Europa, né? Tá aqui na tela os jogos de ontem, teve penalidades aqui, um empate, né? Em 0-0 acabou culminando nos pênaltis. Primeiro jogo 0-0 entre Kairat e Celtic. E o segundo jogo 0-0 também, 3-2 para o Kairat nas penalidades. Kairat passa de fase, está na fase de grupos aí da Liga dos Campeões. Ontem tivemos o empate entre Paphos e Estrela Vermelha, 1-1. O primeiro jogo foi 2, né, a 1 para o Paphos e o Paphos se classificou aí no placar agregado de 3-2. Tranquilo? Esse jogo aqui foi interessante, né? Porque o Bodo Glimt havia vencido o primeiro jogo, né? Por 5-0 e agora perdeu por 2-1 para o Sturm. O resultado ficou 6-2 para o Bodo Glimt, que classificou, né? Jogou tranquilo aí o Bodo Glimt, com consciência tranquila, né? Aí hoje nós temos mais alguns jogos, deixa eu só fechar aqui.
Teremos mais alguns jogos, né? Teremos, por exemplo, Karabakh e Ferencváros. O Karabakh venceu o primeiro jogo por 3-1, tá tranquilo, mas não pode dormir muito na floresta não, que senão pode ser pego aqui pelo Ferencváros, né? Embora tá jogando fora, mas joga em busca de um placar. E todo time acuado é perigoso, né? Então tá aqui, esse placar bem elástico do Karabakh garante ele uma tranquilidade a mais dentro da sua casa. O Clube Bruges está na mesma situação, também venceu pelo mesmo placar, 3-1, o Rangers, né? Vamos ver como é que fica aí a situação. Tudo em aberto aqui entre Benfica e Fenerbahçe, né? Fenerbahçe vacilou em casa, deixou o Benfica empatar em 0-0 e agora vai ter que correr atrás do resultado fora de casa, né? Outro empate que deixa tudo em aberto é Copenhague e Basileia. Jogão aí também. Aconteceu o primeiro jogo na casa do Basileia, ficou 1-1 e agora o Copenhague tem a vantagem de jogar em casa. Vamos falar aqui dos jogos da Liga, né? Europa. Hoje tem Lanarca aí, conforme você viu, e Brain. Esse jogo acontece em 1 da tarde e amanhã nós teremos os demais jogos da rodada, né? O Camps contra o Midland, o Signa contra o Malmo, Sansupor contra o Panathinaikos, PAOK contra o Rijeka, né? Rijeka. Teremos o Ludogorets contra o Shakhtar. Tem mais jogo aqui, Dinamo, né? De Kiev contra Tel Aviv de Israel. O Racing Genk contra o Lech Poznan, o Young Boys contra o Slovo Bratislava, o Utrecht contra o Zikri Monster. Teremos o FCSB contra o Aberdeen e o Braga, o famosão Braga, né? Que agora o bicho ficou na frente aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu removo ele aqui, né? Braga contra o Lincoln Red. O Braga venceu por 4-0 o Lincoln Red, né? Tá tranquilo aí. E ainda teremos aqui, ó, alguns resultados desfavoráveis. Por exemplo, o Utrecht venceu o Zinx Monster por 2-0, né? Aqui 5-1 do Racing Genk contra o Lech Poznan. Então, são placares bem elásticos e difíceis de ser acompanhado. Alguns está em aberto aí, tá tranquilo. Então, essa é a Liga Europa, só tem um jogo hoje, os demais jogos amanhã. A mesma coisa acontece aqui na Conferência League, tá, guerreiro? Teremos só um jogo hoje, os demais amanhã. Conferência League tem uns nomes mais difíceis, né? Tem o Riga e o Sparta Praga, que joga hoje, 1h45. Amanhã tem esses jogos aqui todos. Tem Crystal Palace, são os mais conhecidos, né? O Wolfsberg também joga amanhã, 1 da tarde. Aqui, ó, jogos a partir de 1 da tarde, esses aqui, ó. Esses três aqui. E depois, às 14 horas, também tem mais jogos. Tem 6 jogos, né? A partir das 14. E aí temos mais 6 jogos também, a partir de 3 da tarde. E aí, para fechar a rodada, né? Tem muitos jogos a partir das 3, né, da tarde. E 4 da tarde aí também. Fecha a rodada, a gente vai trazer todos esses jogos, os resumos deles aqui para você. Ó. Tem Legia Varsóvia, Shakhtar Donetsk, né? Servette em campo, né? Temos Fiorentina, o Andretti, né? Contra o Atenas. Só jogão legal aí da Conferência League, né? E você vai torcer para quem? Aí, você gosta de algum time aí que esteja jogando essas competições? Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos trazer aqui um jogo que vai ser, acho que é adiantado, né? Eu acho que esse jogo é adiantado, né? Nem atrasado, né? Não, adiantado vai ser outro aqui que eu vou falar daqui a pouco, né? Teremos aí o Toy contra o Corinthians, né? Não é o Corinthians Brasil, não, é o Corinthians lá da Inglaterra, né? Então esse jogo aí acontece às 15h45, Guerreiro. Você vai acompanhar aqui o resumão no canal do Guerreiro, então fica aí conosco até o final, né? Para você acompanhar os resultados também das partidas que aconteceram aí nessa segunda-feira na Copa da Alemanha, tá bom?
Aqui na La Liga nós teremos aí sim um jogo antecipado, né? Geralmente a gente vê jogo atrasado, mas esse aqui vai ser um jogo antecipado pela sexta rodada, lembrando que nem aconteceu a terceira ainda. Qual é o jogo? Betis e Celta de Vigo, né? Celta de Vigo e Betis é o jogo, né? O Celta joga em casa contra o Betis pela sexta rodada. E aí o jogo vai ser às 4 da tarde. Você vai acompanhar aqui no canal do Guerreiro o resumão depois da partida, né? Tranquilo? Sem Copa do Rei da Espanha por enquanto. Vamos falar aqui de Copa da Alemanha, Guerreiro. Tivemos partida inédita aqui, ó. Inédita entre aspas, né? Resultados surpreendentes aí, 4-4 no jogo normal. Eu estava assistindo um pouco desse jogo, não deu para assistir tudo, né? Mas foi bem legal aí, 4-4 o placar entre o Eintracht Braunschweig e o Stuttgart, né? E nas penalidades foi mais legal ainda, né? Foi massa. Foi 8-7, guerreiro. Os caras não erravam pênalti de jeito nenhum. Tem que ensinar os jogadores brasileiros a bater pênalti assim, né? Certo, guerreiro? Vamos ver aqui então o próximo placar. Tá aqui, ó. Joga hoje, né? O Bayern West Bandit contra o Bayern, né? Às 15h45. Esse jogo aqui também foi às 15h45 e terminou aí lá para 6 horas, né? Quase. Com as penalidades, né? E tudo que teve direito aí. Esse jogão. Quem sabe nesse aqui vai ter menos trabalho, né? O Bayern tem mais time aí, um time bem superior ao Bayern West Bandit. Então, são os jogos de hoje pelo campeonato, pela Copa da Alemanha, né? Então, esses são os jogos aí que tivemos, né, nessa terça-feira, né? Não teve jogo nacional, mas teve esses jogos internacionais e nós teremos ainda, né? Você viu aí, ó, tem Liga dos Campeões, Conferência Liga e Liga Europa hoje e amanhã para você e você vai acompanhar o resultado aqui no canal do Guerreiro, né? Vamos falar de um campeonato que vai voltar agora, né? Qual deles? Sauditão, guerreiro. Gosta do Saudito, né? Tem Cristiano Ronaldo, né? Tem Malco, tem vários brasileiros aí jogando. E é uma pintura, né? O futebol lá tem melhorado bastante, principalmente com contratações de grandes jogadores, né? Eu esqueci agora o nome do jogador espanhol que eu gostava muito, tá lá jogando lá, né? Esqueci o nome do cara, rapaz. Mas tá aí, né? Veja só, é amanhã, né? Tem um Darkan contra o Al Zahran, tem o Al Tifaq, né? Contra o Al Khalud e o Al Al Saud, né? Contra o Neon. Temos o Al Hilal, aquele famosão, né? Joga só na sexta-feira, né? Mas amanhã nós temos 3 jogos aí pelo Sauditão retornando, né? Só lembrando aí que vamos ter, né? Vamos ter final da Copa do Nordeste no dia 3, né? E aí você vai acompanhar o primeiro jogo entre Bahia e Confiança. Na verdade, o primeiro jogo é Confiança e Bahia. Você vai acompanhar no dia 3, quarta-feira, né? Então, essa próxima semana aí promete muita coisa, né? Porque você vai ter as eliminatórias, né? Tanto do Brasil como da Europa. Você vai acompanhar tudo aqui, né? Eliminatória da Europa que eu vou colocar aqui na tela, ó. Quarta-feira, né? Cazaquistão, País de Gales, né? Geórgia, Turquia, Áustria, né? Vai estar tudo aqui, ó, jogando as eliminatórias e também as eliminatórias da América do Sul. Você vai acompanhar aqui com o Guerreiro, beleza? Então, se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perder nada. Compartilhe aí também com seus amigos para que eles venham também apoiar o nosso trabalho, né? É um vídeo mais em formato de podcast, trazendo informações e análise aqui do seu time do coração. Se você gostar, compartilha, né? Ajuda aí o nosso trabalho para o nosso crescimento. Por esse vídeo é isso, guerreiro. Um abraço, valeu e fui.